Ninguém percebeu quando o carro preto freou no centro da rua, cortando o fluxo como se o mundo pudesse esperar. Só quando a porta se abriu e o milionário desceu, sem celular na mão, sem pressa, as pessoas começaram a olhar. Ele caminhava como quem reconhece algo perdido havia muito tempo, e estava ali, uma idosa curvada e um menino tentando impedir que uma caixa enorme caísse outra vez. O garoto tremia de nervoso, a idosa pedia desculpas, e a caixa finalmente despencou, espalhando brinquedos velhos pela calçada. O milionário parou diante da cena como se tivesse sido puxado por um fio invisível. A manhã era barulhenta, cheia de buzinas impacientes, mas para ele tudo ficou mudo. Aquele caos comum escondia uma dor familiar, um eco da infância que ele passara tentando esquecer. Ajoelhou-se sem dizer nada e começou a juntar os brinquedos um a um. O menino o olhou com espanto, como se homens de terno nunca se ajoelhassem. "Por que o senhor está ajudando?" perguntou, segurando um carrinho quebrado. O milionário respirou fundo antes de responder, como quem abre uma porta que evita há anos. "Porque eu sei como é carregar peso demais sem ninguém para dividir." A idosa tocou o braço dele, com uma gentileza que o atravessou. Contou que vendia aqueles brinquedos para pagar as contas e que cuidava do menino desde o dia em que a mãe dele desaparecera sem aviso, deixando só a caixa e um bilhete amassado. Não havia revolta em sua voz, apenas cansaço. Ao ouvir que aquela caixa era tudo o que os mantinha vivos, o milionário sentiu o peito apertar. Levantou-se, abriu o porta-malas e começou a guardar dentro dele cada brinquedo recolhido. A idosa tentou impedir, desesperada. "Meu filho, isso é tudo o que temos hoje." Ele parou, encarou os dois e respondeu com firmeza tranquila. "Eu sei, por isso mesmo estou comprando tudo." Colocou o dinheiro nas mãos dela. Ela abriu, viu o valor e perdeu o ar. Não chorou alto, apenas deixou que as lágrimas caíssem como quem finalmente solta um peso antigo. O menino correu para abraçá-lo, prendendo o rosto no peito dele, como se estivesse se agarrando à última certeza do mundo. O milionário fechou os olhos, engolindo memórias que preferia não reviver. Quando se afastou, disse apenas: "Prometam que vão continuar juntos. É tudo o que peço." E eles prometeram. O que ninguém ao redor sabia era que aquele homem milionário já fora um menino como aquele, abandonado, carregando o mundo numa caixa que ninguém via. Cresceu acreditando que ninguém viria salvá-lo. E talvez por isso, naquele dia, ao ver a idosa e o garoto lutando contra o peso da vida, ele decidiu ser exatamente aquilo que nunca teve. Naquela tarde, enquanto o trânsito voltava a andar e as pessoas tentavam entender o que tinham acabado de testemunhar, o milionário entrou no carro com o silêncio de quem sabe que mudou mais do que o destino de duas pessoas. Mudou o próprio caminho, como se finalmente tivesse encontrado uma versão sua que ainda precisava de cura. E ao ajudá-los, ajudou a si mesmo também. Ele permaneceu parado por alguns instantes antes de ligar o motor, olhando pelo retrovisor, como a idosa segurava o dinheiro e o menino, sem acreditar que aquilo era real. O menino, ainda abraçado à caixa vazia, sorria como quem redescobre a ideia de futuro. No fundo dos olhos dele havia uma esperança tímida, quase frágil, mas viva, a mesma que o milionário um dia perdera. Enquanto observava os dois se afastarem lentamente, ele sentiu algo dentro de si se reorganizar, como se cada memória difícil encontrasse um lugar novo. Lembrou-se das noites em que dormira em abrigos, do frio que parecia atravessar os ossos, da solidão que machucava mais do que qualquer fome. Lembrou-se também da primeira pessoa que um dia lhe ofereceu ajuda, sem pedir nada em troca. Um gesto pequeno, mas que mudara sua direção. Aquilo o acompanhara por anos, mesmo quando tentou esquecer. E agora, diante daquela idosa e daquele menino, percebeu que talvez tivesse alcançado tudo o que alcançou, não para escapar de seu passado, mas para ter força suficiente para evitar que outros vivessem aquilo. Nesse momento, o semáforo abriu e os carros atrás dele começaram a buzinar. Respirou fundo, enxugou os olhos e só então seguiu em frente, sentindo que o mundo parecia menos pesado. Por muito tempo, quem passou por aquela rua comentou sobre o milionário que parou o trânsito para ajudar duas pessoas desconhecidas. Alguns acharam exagero, outros disseram que era marketing, outros riram, mas ninguém viu o que realmente aconteceu dentro dele naquele dia. Mais tarde, já em sua cobertura silenciosa, ele abriu a janela e observou a cidade lá embaixo. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinho. Ele sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas podia mudar o mundo de alguém. E isso, percebeu, talvez fosse o verdadeiro significado de tudo que conquistara. Se essa história tocou você, deixe seu like e compartilhe. Histórias assim precisam ser lembradas.